e claquetes. Galera, falando então especificamente sobre defeitos da visão, ok? Nós vimos aqui que dentro do globo ocular temos partes importantes e associadas a essas partes defeitos de visão, ok? Importantes. Nós temos inflamações no nervo óptico também, que é muito importante, né? Tem pessoas que em pouco tempo aumentam o grau muito, né? Geralmente isso está associado a ele, ao nervo óptico. Existe uma inflamação, né, um problema no nervo óptico mesmo, que somente com a cirurgia nele, não tem muita coisa o que fazer não. Porque a pessoa, por exemplo, adquire miopia, né? E ela vai piorando muito, a velocidade da piora dela é muito grande, né, esse fluxo de piora. Então, à medida que o tempo vai passando, pouco tempo, o grau vai aumentando demais. Então, tem que esperar o que a gente chama de maturidade do globo ocular para conseguir operar, né, para conseguir fazer a limpeza, o tratamento disso aí. Diz para vocês que a retina também pode ser responsável da miopia e hipermetropia. Como, Simon? Repare, para que se tenha uma imagem nítida, é necessário que o cristalino trabalhe e jogue a imagem em cima da retina, ok? Com o tempo, pode ser que o cristalino ele se canse de trabalhar, né? Fique de boa, paradão. Mas também eu tenho outras duas opções. Além de com o tempo, num defeito que a gente costuma chamar de presbiopia, de vista cansada, nós também temos os defeitos até mesmo hereditários, né? E a qualquer momento da vida, que é quando, a partir de um determinado momento qualquer, nem com muita explicação, tá? Ah, foi luz demais no olho, né? Forcei demais a visão. Não, tem gente que simplesmente ou já tem um grau muito pequeno na infância, ou nasceu com aquilo e nem sabe, aquilo nem atrapalha você, e do nada aquilo começa a crescer junto com essa maturidade do globo ocular, né? Mas tem muita gente que adquire do nada a miopia e a hipermetropia. É claro que, lembre-se que a saúde do cristalino vai depender muito de como você utiliza os seus olhos. Quantas pessoas passam aí uma época grande da sua vida lendo dentro do carro, lendo dentro de uma van, lendo dentro de um ônibus, entendeu? Quantas pessoas, né? Eu mesmo peguei várias vezes ônibus na minha vida, principalmente quando eu ia estudar, né, para a faculdade, e as pessoas sempre tinha um rapaz que ele viajava, mesma faculdade que eu, saía do mesmo lugar que eu também, e ele sempre, usando óculos, lia dentro do busão, né? A viagem era de noite, de madrugada, apagava aquilo tudo, acendia aquela luzinha mequetrefe do ônibus, né? Fraquinha, e ficava lendo. E o busão, né, velho, dando aquela chacoalhada, e o cara aqui, ó, e eu pensando, mano do céu, o que que esse cristalino não deve estar trabalhando? Porque para focalizar perto, longe, o músculo ciliar trabalha, a gente viu ontem. Aí eu fico imaginando esse cristalino tal qual uma picape numa estrada emburacada, sabe? E o amortecedor da picape só assim, trabalhando para segurar o rojão, né, para não transmitir para o eixo do carro aquela vibração bruta, aquela pancada, mas ao mesmo tempo ele, amortecedor, segurando toda a pancada, se lascando ali, né, perdendo vida útil. Aqui a mesma coisa, né? O músculo ciliar trabalhando loucamente com cristalino, aqui aquele trem balançando, e não precisa balançar desse jeito aqui não. As vibrações que a gente tem dentro do carro, que são mínimas, né? A tremedeira da nossa própria mão, ela já é muito prejudicial aos nossos olhos, né? Todo mundo diz, a experiência correta do estudo é sentar, me colocar sobre uma mesa aquilo que eu preciso estudar, que eu preciso ler, e inclinado fazer a leitura, nem com a cabeçona ali em cima e nem muito longe,
inclinado fazer a leitura. Algo próximo aí do meio metro, né? É o ideal para a gente. Então, olha que loucura, né? O cara lendo ali e prejudicando a saúde do cristalino. Então, eu posso ter miopia e hipermetropia através de problemas no cristalino, ok? Do nada ou simplesmente com o tempo de uso, mas eu posso ter um cristalino super saudável que continua convergindo a imagem ali, normal, sossegado, e a retina fazer isso aqui. Eu não sei se alguém aí de vocês tem, né? Alguns chamam de descolamento, né? Mas não é isso, chama-se alongamento ou encurtamento, né? E a retina faz isso aqui. Ó. Assim fica o seu globo ocular. Um pouco mais diferente disso, né? O meu globo ocular vai dando uma derretida aqui atrás na retina, descolando-a do lugar normal ou encurtando-a. Né? A minha retina também pode vir a ficar mais curta aqui. Ó. De qualquer forma, quero que você entenda que o cristalino está trabalhando legal, né? Está mandando a imagem onde ele tinha que mandar. Mas do mesmo jeito agora, ou a retina vai ficar lá atrás, o que significa isso? Imagem formada antes da retina, ou a retina vai encurtar e com isso, imagem formada depois da retina. Se a imagem não está na retina, antes ou depois, eu garanto a miopia e a hipermetropia, conforme nós vamos ver agora, ok? Passo a passo do que nós chamamos de miopia e hipermetropia, ok? Vou apagar a nossa figura da nossa aula de ontem, tá? Quem tiver chegado depois, não tiver pegado aí, dá um grito no grupo, né? A galera fotografou, printou aí, para pegar com a molecada, ok? Associado ao nosso defeito de visão, existe o grau, né, da correção que a gente vai utilizar. Simon, vamos nessa? Primeiro defeito, asterisco, miopia. Legal. O que vai acontecer com a miopia, Simon? Olha, independente, preste muita atenção nisso, tá? Se o problema está no cristalino ou se o problema está na retina. Isso não nos importa, tá? O que importa é que na miopia, a imagem será formada antes da retina. Olha que sacanagem. Aqui vai se dar a formação da nossa imagem. Isso, lembre-se, pode ser um problema de convergência do nosso cristalino, como também pode ser um problema de alongamento, né, descolamento da nossa retina. De qualquer forma, com isso, felizmente ou infelizmente aí, né? Creio que infelizmente, o meu foco se dá para perto, afinal de contas, não que eu passe a enxergar melhor de perto, né? Mas o meu olho está focando mais, trazendo a imagem para perto, o que significa que eu vou perder a nitidez para longe, ok? Então, dentro da miopia, vamos escrever aqui, né? É a imagem antes da retina. Legal, Simon. Imagem antes da retina. Além disso, nós temos a perda da nitidez para longe. Ah, tá, legal. Se eu vou perder nitidez para longe, é preciso usar uma lente de correção, né? A gente costuma sempre brincar do míope que não pode ir ao zoológico, lembra? Por que o míope não vai ao zoológico? Porque ele usa lente Divergente.
de ver gente e não de ver bicho, ok? Então a correção para a miopia é a lente divergente. Mas você que é inteligente demais, você ou pode decorar isso, né? É algo que eu, Sara, é algo que eu é, é, aprendi quando tinha idade de vocês, mais novo, foi lá no meu 9º ano que eu escutei isso pela primeira vez. Olha que velha essas piadas, né? De, de óptica geométrica no geral. É, junto, quando eu aprendi o rime, rimeta, rima, né? Quando não faz vidima, eu falei assim, nossa, que coisa muito louca e tal. O rime, rimeta, rima, quando não faz vidima, eu estudava em Una, né? E junto com o meu colega, ele se mudou para Viçosa. E ele passou a estudar no ângulo aí de Viçosa, né? Então eu fazia o 9º ano aqui, que na minha época era a 8ª série, e ele fazia a 8ª série lá. Aí no final da 8ª série, nós íamos tentar a prova do Colune, né? Nós ficamos um tempo estudando juntos, ele trouxe a apostila de lá, um negócio muito doido, porque eu estudava na escola pública, né, municipal em Una. Aí, rapaz, ele chegou com, né, na hora de estudar óptica, ele chegou com esse macete. Não, aqui pro espelho é fácil, ó, rima, remeta, rima quando não faz vidima. Eu falei, o quê? Rime, rimeta, rima quando não faz vidima. Eu falei, fala de novo, meu parceiro. Rime, rimeta, rima. Eu falei assim, explica agora. E ele explicou, eu fiquei maravilhado. Eu falei, velho, como que teve um professor que teve a cabeça para criar isso, meu irmão? E já tinha assim, né? Daquele momento ali ainda já tinha tempo que já tinha sido criado. Tinha uma outra musiquinha também que ele cantava para preposições, né? De, para, por, sei lá, tinha uma musiquinha para preposições também. Falava assim, meu Deus, velho, tem condição não, você não está aprendendo ciência, você está aprendendo matéria lá em Viçosa, não, você só está aprendendo música, pelo amor de Deus. E estava aprendendo muito, né, e decorando com muita facilidade as paradinhas. Mas mais do que esse decoreba, né, míope no zoológico, lembra de ver gente, é só você olhar para a figura e lembrar, né? Porque tem muito exercício que traz a figura para você identificar o tipo de defeito, e aí você pensa, mano, o cristalino, ou a retina, o problema, né? Enfim, está convergindo muito. Eu preciso de uma lente, moçada, que pegue esse raio de luz e abra ele um pouquinho para o cristalino poder convergir lá atrás, porque ele está muito convergente. Então, se o meu cristalino está muito convergente, eu preciso usar uma lente que diminua essa convergência. Então, só tem uma que vai fazer isso, né? É a nossa lente divergente. E é muito interessante você notar que a correção não é cura, né? A correção vai fazer justamente isso, ó. Abrir um pouco mais o raio, olha lá que massa, antes de chegar nos seus olhos, né? Para que o cristalino faça a convergência no lugar certo. Olha lá, que demais. Então, a lente abre o raio e o cristalino continua trabalhando normal. Só que essa abertura de raio tem que ser específica para a sua dificuldade. Por isso que o médico tem que fazer a medida do seu foco, lá naquele exame de fundo de olho, porque é só com o foco, você está ligado que o cristalino dos seus olhos está focalizando aqui? Está focalizando errado, mas com esse foco ele consegue a vergência, o grau da lente que você vai precisar utilizar para corrigir esse foco. Nós chamamos isso de grau da lente ou vergência, ok? Não sei se você se lembra disso aí, ó, vergência ou grau da lente. A vergência é chamada de V, tudo bem? Essa vai ser a nossa vergência, também conhecida como convergência, tá? Convergência, porque lembra a convergência do cristalino, claro. Então, convergência ou vergência ou grau é a mesma coisa.
né? Na linguagem do oftalmologista, vergência. Na nossa linguagem, no dia a dia, grau. Quantos graus você tem de miopia? Vai ser essa a linguagem, perfeito? Para calcular a vergência, eu só preciso de 1 sobre o foco. Olha que coisa maravilhosa. O cara fez a medida do foco do seu olho e com esse foco, se eu fizer 1 sobre ele, eu tenho o grau da lente que eu preciso utilizar. Só com um detalhe. Grau da lente tem unidade. Qual unidade, Simon? Dioptria. E aí, quem já foi no exame oftalmológico, né? Quem já fez isso aí, se lembrar da sua receita, vai perceber lá que aparece na receita lá, né, do parceiro, já botar aqui como exemplo aqui na frente, algo desse tipo aqui, ó, -2 de, ou menos meio de, ou por aí vai. O que que significa isso aqui, padrinho? 2 dioptrias ou meia dioptria ou meio dioptria, ok? 2 graus ou meio grau. Pronto. Simon, por que do negativo? O oftalmologista tem que colocar um negativo no seu exame para satisfazer, né, a proporção matemática de Gauss barra Snell. Que proporção matemática é essa? Que diz que a vergência é 1 sobre o foco, mas o foco da lente aqui é divergente. A lente utilizada aqui é a lente divergente. Por isso, meu parceiro, se a lente é divergente, o foco é negativo pela equação de Gauss, né? 1 sobre fedido. Então, para a lente divergente, foco negativo. Se F é negativo, a vergência, claro, né? 1 sobre um número negativo também será negativa, ok? Segunda observação, você só tem a vergência em dioptrias, que é a única forma que você tem para chamar de grau. Você só pode chamar de grau se você tiver dioptrias, ok? Se o foco, que é uma unidade de distância, e pode ser dado em tudo quanto é unidade, seja dado em metro. Somente se o foco for dado em metro. Por isso que alguns livros escrevem assim. E eu vou deixar assim também. Vergência é 1 sobre o foco em metro. Para você nunca esquecer que eu preciso passar esse foco para metro para aí sim, né? Qual seria o caso aqui de 2 graus? Foco meio metro. 1 dividido por meio. 1 dividido por meio, 2 graus. Foco de meio grau, perdão, vergência de meio grau, foco de 2 metros. 1 sobre 2 metros é a vergência, meio grau, ok? O menos só um simbolismo para a gente, mas que não deve ser esquecido em hipótese alguma, tá bom? O menos é para representar de fato divergente. É com ele lá na exame, na receita, né, do seu óculos ou de um oftalmologista, é que eu vou conseguir bater o olho e falar, opa, negativo, opa, divergente, opa, miopia. Top. Se não colocar isso aí, mas como é que você vai fazer? Né? Já que o positivo, então, deve ser o outro, a hipermetropia, já que tem foco positivo e a fórmula é a mesma, ok? Então, tá aí o que nós chamamos de divergência ou grau para a miopia. Mas tem mais uma forma de calcular. Qual? Usando um ponto principal de visão da miopia chamado ponto remoto. Alguém sabe o que é o ponto remoto de visão? É o último lugar que você consegue ver? Perfeito. Remoto vem de
longe, né? O ponto mais longe que eu consigo enxergar. E esse ponto longe que eu consigo enxergar, geralmente vale quanto? Infinito. Perfeito, ok? Então, o ponto remoto que eu devo conseguir enxergar é o infinito. Mesmo que eu não consiga enxergar o que tem lá, por uma outra questão, né? Quanto mais longe, menor fica pelo ângulo de visão. Então, é claro que uma coisa muito distante vai ficando pequena. Um exemplo que eu posso dar para você aqui são as estrelas, ok? Muitas, né, tão grandes quanto planetas por aí perdidas no sistema solar. Eu olho daqui e vejo aquele pinguinho, né? Mas o míope não consegue olhar para o céu e ver as estrelas sem embaçar. Ele não consegue olhar e ver as estrelas de forma nítida. Ele não consegue ir, por exemplo, à praia e ver, né, aquela extensão do mar, aquele horizonte lá, com nitidez, porque é muito longe aquilo, está muito distante. Por isso, existe o ponto remoto saudável, né, que nós chamamos de PR, e esse PR tende a quanto? Tende ao infinito, né? E existe o PR do míope, que nós vamos chamar de PR linha ou PR míope, né? E uma forma de calcular a vergência, né, o grau da lente, também pode ser em função disso. 1 sobre PR saudável mais 1 sobre PR linha, né? Que é o PR do míope. PR miopia. Vamos colocar aqui, ok? Então, o médico vai fazer esse exame de fundo, né, dos seus olhos e ele vai descobrir qual é a distância mais longa que você consegue enxergar. Com essa distância mais longa que você consegue enxergar, ele consegue calcular a vergência. Lembre-se, pelo amor de Deus, que tudo aqui tem que ser dado em metro, né? Afinal de contas, eu preciso da vergência em dioptrias. Simon, como eu vou fazer 1 sobre o PR saudável, que é infinito? 1 sobre infinito tende a zero, né? Então aqui já está pronto para você. 1 sobre PR tende a zero, porque 1 dividido por um número muito grande, como o infinito, tende a um número muito pequeno. Então, essa parte aqui está fora dos planos. O que sobrou para a gente? 1 sobre o PR do míope. Então, por exemplo, se a distância mais longe que você consegue enxergar for de 2 metros, eu só enxergo 2 metros na frente do meu nariz. Né? Foi daí que surgiram essas, essas gírias do dia a dia, né? Fulano também, pelo amor de Deus, muito burro, não enxerga 1 metro no ponto do nariz, na frente do nariz. Então, se você enxerga 2 metros, o mais distante que eu consigo enxergar 2 metros, 1 dividido por 2 já é a sua vergência. Lembra de colocar o negativo na frente. Olha que doideira. Olha que demais isso. Então, eu já consigo calcular o grau se eu souber a distância, o lugar mais distante que eu consigo enxergar. E se você não anotou, porque agora eu fiquei com um certo medinho aqui, né? Se você não anotou, por favor, anote. O que é ponto remoto? É o ponto mais distante de visão nítida. Anota aí, é o ponto mais distante de visão nítida. Ô Simon, então matematicamente o ponto remoto é o foco. Sim, sim. E com o foco da miopia, eu acho o foco da lente corretora. Olha que doideira. Porque aqui dentro da vergência está 1 sobre f, que é o foco da lente corretora. Muita doideira, né?
perfeitamente? Perfeito. Perfeito, perfeito. Podemos apagar? Sim. Para todos? Alguns abriram o áudio aí, mas não falaram nada. Será que era um sim ou era um não? É um sim. Perfeito. Já sabemos o que é vergência, já sabemos o que é grau da lente. Vamos apagar isso aqui e apagar isso aqui e falar da hipermetropia. Ok? O que vai acontecer com o nosso globo ocular agora é a formação de uma imagem depois da retina. Isso porque, então, ele é pouco convergente. Sabe como é que uma imagem é formada depois da retina? Bom, assim, né? Essa é a forma. Prolongando, claro, né? Você vai enxergar essa formação de imagem ali, né? Depois da retina. Então, é só uma forma de chamar. Mas é porque o meu olho agora passa a levar um foco longe e com isso eu perco a nitidez para perto. Então a gente escreve tudo o oposto, né? Quem sabe tudo de miopia, totalmente o oposto nós temos para a hipermetropia. Imagem depois da retina. Belo nome de gente também, né? Eu não conheço nenhuma, porque tem betina, não sei o que, ina e tal, mas retina, você pensa que doideira que seria? Retina, o nome da mulher. Imagem depois da retina, depois eu vou até pesquisar se tem alguma coisa assim. Por isso, perde nitidez. Nitidez. Para perto. Associado a esse problema tem a presbiopia, já falei com vocês, né? Que é a hipermetropia com o cansaço dos olhos. O cristalino, né, se cansa de trabalhar depois de uma certa idade. É chamada vista cansada e é a mesma coisa que está acontecendo aqui, né? A única diferença é que só se dá por meio do cansaço do cristalino. Ele não consegue focar mais muito bem no lugar que era para focar, não. Ah, foda-se. Ok? Então ele para de dar uma trabalhada. Perde nitidez para perto e a correção, claro, lente convergente. Porque na situação ali, está convergindo muito pouco, mano. Né? Está convergindo pouco demais. Então preciso colocar uma lente aqui na frente que vai favorecer essa convergência. Né? Como, Simon? Ali, fechando um pouco mais o raio, para que o cristalino faça o resto. É isso. Então agora ele fecha, converge mais antes da luz chegar nos seus olhos, para que o cristalino faça todo o restante, ok? Associado à hipermetropia, claro, né, nós temos a vergência, óbvio, que continua sendo 1 sobre o foco em metro, mas como estamos trabalhando para proximidade, associado a ela existe o PP, o ponto próximo. O ponto próximo é o ponto mais perto de visão nítida, né? Também conhecido como ponto de acomodação visual. Alguém tem noção de quanto é o mais perto que eu consigo enxergar de forma nítida e 20 saudável, centímetros. né?
Olha aqui assim, ah, Simon, cincão e tá de boa aqui, ó. 20 Sossegado. centímetros. Quanto? 20 centímetros. Vão aumentar mais 5? Pode ser? 25, então. Ah, gostei. 25 centímetros, o ponto PP, o ponto próximo, o ponto mais próximo de visão nítida. E o que a gente vai fazer com esse PP aí, moçada? Ah, nós vamos trabalhar com o ponto próximo do defeito da hipermetropia. E aí pode ser qualquer um, né? Ah, eu consigo enxergar a partir de 25 centímetros. Isso significa o ponto próximo, né? Então, de castigo. Tira o Lu daqui agora. Isso aí. Não, tadinho. Vai assim. Aí, ó. O Lucas tá Ué, bolado. Luquita. Lucas, tá, ó. Os caras tão Deu bolados. mal, hein, Lucas? Brigando com os irmãos. Brigando com a mãe, aparentemente. Bota a mão que não, que vai ficar de castigo. Enfim. A partir de 25 centímetros, você enxerga legal, né? Você consegue enxergar. Mas tem o ponto próximo do defeito, né? Que às vezes é 50 centímetros, por exemplo. Ah, Simon, o ponto próximo de quem tem hipermetropia é 50 centímetros. Ou seja, esse é o ponto mais perto em que ele vai começar a enxergar com nitidez. Então, a 50 centímetros. Então, antes disso, embaçado, né? 50 centímetros, legal. Dali para frente, legal também, né? Tem pessoas que têm a hipermetropia muito avançada, né? E o ponto próximo é 2 metros, né? Então, 2 metros. Esse é o ponto mais perto que eu consigo ver. Pô, isso já está longe, né? Então, de perto aqui, o cara já vê um grande embaçado, vai ficando cada vez mais difícil enxergar de perto à medida que a hipermetropia vai avançando. E da mesma forma, nós podemos trabalhar com a vergência, que é sempre, né, o ponto principal ali, remoto ou próximo, né, saudável, sempre o ponto saudável, mais o PP', aqui no caso da hipermetropia, conforme a gente vai fazer os exercícios daqui para frente, ok? Então, se você lembrar, e aí quem vai ter que lembrar desse PP saudável e desse PR saudável? Estou apontando para ele. Ok? São vocês. Vocês têm que lembrar que o PR é infinito, né, e que o PP é de 25 centímetros. São essas as acomodações visuais, ok? Dito isso, a segunda parte que eu preciso muito que você fique ligado é que o nosso PP e o nosso PR de defeito, que vai ser dado no exercício, tem sempre que ser transformado em metro, ok? Transforme tudo em metro, eu te garanto que vai vir tudo em centímetro, ok? Transforme tudo em metro para que você consiga resolver os exercícios, ok? Vou passar para você uns para a gente fazer a correção semana que vem. Queria resolver alguns hoje mesmo, mas não vai dar tempo. Então, marca aí para mim fazendo um favor. Podemos? Podemos. Então, demorou. Página 127. 7 e 8. Página 127. 7 e 8. Página 128. Página 128.
9, 10 e 12. 9, 10 e 12. Ok? Página 128, 9, 10 e 12. Tamo junto? Juntinho. Tem mais, aguenta aí. Página 138. Não pode deixar de fazer isso, hein, moçada. Página 138. 20 a 22. 20, 21 e 22. 20, 21 e 22. Perfeitamente? Beleza. É isso. Para a semana que vem, acho que dá prazo, tá bom? Temos teste aí hoje, não temos? Temos É. teste. Então, depois que, infelizmente, depois que terminar aí, vocês, né, focam para as tarefas. Aqui, bom teste, tá? Bons estudos. Mais do que Obrigado. isso, bom descanso. Até semana que Valeu. vem, se Deus quiser. Beijo. Você também. Falou, falou.